e a todas. Vocês não imaginam como momentos como estes são importantes na minha existência. Pois hoje trataremos de um tema que é muito caro à minha pessoa. E é um tema tão importante que é uma das maiores lutas que eu tenho durante a minha jornada evolutiva. Falar de transformação moral é algo que toca a todos nós. O nome dessa pessoa não está escrito nos evangelhos, nem tampouco na tradição apostólica se sabe o nome dessa pessoa. O que nós sabemos é, através de João, que lá no capítulo 8, no versículo 2 a 11, nos narra a seguinte história. Conta-se que a festa das tendas, ou a festa do tabernáculo, que era uma festa que acontecia em Israel, onde era lembrado a todo o povo israelita a fuga do Egito. Então, durante todo o ano, durante uma semana, as famílias de Israel saíam de Jerusalém e iam para os arredores da cidade construir tendas. E ficavam ali durante uma semana. Todo dia, o sacerdote descia o monte, levava palmas às pessoas, se tocava um som do chofar, que era uma espécie de trombeta com chifre de carneiro, e durante a semana se ficava nessa festividade, que era a maior festividade que ocorria em Israel. Jesus, sabendo dessa atividade, foi até os arredores de Jerusalém e participou ativamente dessa festividade junto com a população. Acabada a festividade, Jesus, nos arredores de Jerusalém, observa que chega junto a ele uma turba, fazendo muito barulho. E essa turba arrastava uma mulher. Jesus, sentado calmamente, observa aquela multidão chegar até ele e conta que a mulher que eles traziam até ali foi flagrada em adultério. E os fariseus, para testar Jesus, perguntavam: Mestre, o que tu recomendas que a gente faça? As leis de Moisés recomendam que seja aplicada a pena de morte a esta mulher que é pecadora. Conta-se que Jesus abaixa o semblante e começa a escrever na areia: ladrão, caluniador, adúltero, e levanta o semblante para aqueles homens e fala o seguinte: pois então, atire a primeira pedra quem não tem pecado. E o Evangelho conta que aqueles homens começaram, um a um, a se retirar do local, começando pelos mais velhos e indo até os mais novos. Depois que todos aqueles homens se afastam daquela situação, Jesus volta àquela mulher e pergunta a ela: mulher, cadê aqueles homens que te condenavam? Ela olha e fala: não ficou ninguém aqui. Pois então eu não te condeno. Vá e não peques mais. A Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, continua nos narrando essa história. E ela nos conta que, naquele mesmo dia, durante a noite, esta mulher procura Jesus novamente.
E ela sabia que estava com a vida destruída, pois o marido não queria mais ela. O pai, igualmente, não queria ter mais relação nenhuma com ela. E ela perguntava ao Mestre Jesus: agora, como é que eu vou viver aqui? E Jesus lembra que a mente dos homens é muito cruel. Então recomenda que essa mulher siga em frente, vá para outras paragens. E o tempo passa. 10 anos depois, essa mulher, na localidade de Tiro, na Palestina, tem à porta de sua residência um homem que chega praticamente morto. Jogam aquele homem na frente da casa dela. Ela calmamente limpa as feridas deste homem, oferece um alimento a este homem e começa a falar do Mestre que tinha mudado a vida dela. Começa a falar este homem sobre a vida de Jesus de Nazaré. Este homem fala para ela que realmente, em determinado tempo, ele passou a odiar este homem, este que eles chamavam de Jesus. Passou a odiar este homem, porque ele se sentiu ultrajado. Como pode dar a liberação a uma pessoa que errou? E ele, como ficaria? E ele conta que o tempo passa e ele começa a refletir sobre a sua própria vida. E observa que tinha errado no seu proceder. E ele conta que começou a procurar a esposa, mas nunca mais tinha encontrado ela. Ali, ela observa que aquele que estava quase morto ali à frente, que estava à sua procura, era o seu marido, que há 10 anos atrás tinha renegado ela. E vocês me permitem ler esta passagem aqui de Amélia Rodrigues, que mostra o finalzinho desta história. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo. A noite com o mestre, 10 anos antes. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Existem coisas que são comuns à vida de todos nós. Existem coisas que nos igualam. Mas o interessante é destacar que uma das coisas que iguala a todos nós é o erro. Atira a primeira pedra quem nunca pecou. A sabedoria popular tem um ditado que é completamente correto. Errar é humano. Num planeta de provas e expiações, o erro é algo que chega à vida de todos nós. Mas a pergunta que nós nos fazemos é: como nós devemos proceder perante os erros? E é interessante destacar que muitos acreditam que o Evangelho veio para aqueles que estão certos, que o Evangelho chegou para aqueles que são santos. Então muita gente fala: Márcio,
Quem é tu para falar de Jesus? Com que moral tu sobe numa tribuna e vem me falar do Mestre Jesus? Mas o Mestre Jesus nos deu uma lição muito grande. Simão Pedro ficou horrorizado quando publicanos são convidados para sentar à mesa junto com o Mestre Jesus. Simão Pedro fica tão horrorizado que se volta para o Mestre Jesus e fala: peraí, tem alguma coisa errada. Eu conheço esses caras aí, publicanos, roubam dinheiro do povo, jogam pessoas na miséria, famílias estão na penúria por causa deles. Como é que eu vou agir bem com esse povo aí? O que Jesus faz? Jesus se volta para Simão Pedro e fala: meu amigo, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então não existe uma alma sequer neste planeta que esteja incapacitada para falar do Mestre Jesus. Eu falo por mim, do Mestre Jesus, não na condição do são. Mas quando eu me reporto à figura de Jesus, eu me coloco na posição do doente. Porque Jesus veio para a gente igualzinha a mim, igualzinha a todos que estão aqui. Dessa forma, todos são capazes de analisar. Todos são capazes de estudar. E todos são capazes de colocar em prática o Evangelho do Mestre Jesus segundo as suas possibilidades e segundo as suas qualidades. Jesus não se desfez da ajuda de ninguém. Todo aquele que sinceramente o procurava era atendido e não era reprimido por ele. Então desconfiem. Desconfiem de pessoas que se colocam num patamar de um ser que não erra, de um ser absoluto. Porque eu volto de novo para o Evangelho e vou lá em Marcos. Quando o homem chega ao Mestre Jesus e fala: meu bom homem, o que Jesus responde para ele? Por que me chamais de bom? Jesus, por que me chamais de bom? Bom é o meu Pai, que está lá no céu. Eu não sou bom. Jesus. Quantos sobem às tribunas e começam a julgar? Ó, tu fez isso, tu fez aquilo, errou, não tem jeito. Voltamos para Jesus de novo. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Vamos lá em Paulo, na carta aos Romanos, ou na epístola aos Romanos. Tudo aquilo que tu julgar no próximo, tu tens em ti mesmo, e por isto serás condenado. Paulo falava isto. Então nós não estamos na condição de santidade e também não podemos nos colocar na condição daquele que está julgando. Todos são capazes. Lembremos de Chico Xavier. Quando levam até o Chico Xavier um homem que estava bêbado, sendo guiado por outro bêbado, e este homem cai de um viaduto e começa a colocar sangue pelas orelhas, levam ele até o Chico aluga uma pecinha para cuidar daquele homem.
Só que aconteceu o seguinte, o Chico trabalhava, não tinha grana, precisava trabalhar. Chico não teria como ficar 24 horas velando por aquele homem que era cego também. E o Chico, humildemente, escreve uma cartinha no jornal lá em Pedro Leopoldo, pedindo a alguém que se habilitasse para cuidar daquela pessoa. O Chico se comprometeria, quando acabasse o seu expediente de serviço, ele, durante a noite, velaria com aquela pessoa. Primeira semana não apareceu ninguém. Segunda semana, ninguém novamente. Na terceira semana, aparecem 2 moças. E chegam até o Chico e falam, olha, nós estamos aqui. Nós queremos auxiliar este homem. Estas 2 moças eram meretrizes, prostitutas, lá em Pedro Leopoldo. Como o Chico procedeu? Preciso de ajuda, mas vocês não? Claro que ele não agiu assim. Que bom que vocês vieram. E assim foi feito durante 2 semanas. Elas ficavam durante o dia e quando o Chico ia trocar o turno para cuidar daquela pessoa, os 4, sentavam, rezavam juntos. No final de 2 semanas, aquele homem ficou bom e elas se despedem do Chico e seguem as suas vidas. Uma se tornou enfermeira, outra costureira e foram morar em Belo Horizonte. Deus precisa de todos. Não importa o erro que nós tenhamos cometido. E a transformação moral, tão necessária, ela passa por 3 etapas básicas. A primeira etapa, que denota a transformação moral, é o arrependimento. O arrependimento é necessário. É aquele momento em que nós nos damos conta dos erros que nós cometemos. A primeira parte. Depois do arrependimento, existe, sim, a lei de causa e efeito. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas Deus é muito bom. Nós vamos ter o processo de expiação, mas não termina aí. Depois do processo de expiação, que significa purgar, se limpar dos males, nós vamos ter a terceira etapa, que é a reparação. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que se errava e quando chegasse lá no final da vida, falava assim, me arrependo de tudo que eu fiz. Então está perdoado, beleza, ok, tudo ok. Não, essa é uma etapa, mas tu vai ter que reparar o erro que tu fez. A justiça divina reside nestes 3 elementos fundamentais para processar a nossa transformação moral. Lembremos da parábola do filho pródigo, que eu vou ler aqui uma parte, lá em Lucas. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai, meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. O pai repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi encostar-se a um dos seus cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas, bolotas, que era dada para os porcos. Caindo em si, porém, disse, quantos operários de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levanta-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho.
Trata-me como um dos teus diaristas. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ti. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E a história continua. O que eu quero trazer para vocês? Nós, todos, somos como este filho, o filho pródigo. Este filho vivia junto do pai, mas este filho desejava viver outras experiências. E o pai repartiu o que ele tinha, entregou o filho e falou ao filho: vai, segue a tua vida. Ele cometeu erros, mas todo pai, ele tem que ter essa noção de dar a oportunidade para que o filho viva, passe por suas experiências. E isso a gente traz para a nossa vida cotidiana. Um ditado popular diz: a mãe não cria o filho para ela, a mãe cria o filho para o mundo. Gostaria de ficar com a minha filha o tempo todo ali cuidando dela, mas chegará o momento em que ela precisará trilhar os caminhos, as experiências da vida. E esse pai age dessa forma, ele compreende o filho e fala: está aqui os bens. Não são os bens materiais, isso é uma simbologia, são os bens morais. E ele sai trilhar esse caminho. E quando esse filho erra, ele se dá conta que ele cai em si. Ele vê que tudo que ele fez foi errado. E ele olha para aqueles que ficaram e fala: cara, lá junto do meu pai está todo mundo bem. Eu errei. E aí o que acontece? Quando esse filho volta de novo para o pai, qual a atitude do pai? Fala: tinha o que tu queria, agora não posso te aceitar? Foi assim que o pai agiu com o filho? Não. Pelo contrário, o pai se alegrou e ele ficou tão contente com aquele filho que estava perdido, voltando de novo para si, que mandou cevar os bois, preparou uma festa para esse filho que voltou. E o interessante na parábola fala, que ele tinha 2 filhos. O filho que ficou todo o tempo ali, ficou indignado. Como assim? Eu fiquei todo o tempo aqui trabalhando, tudo certinho, esse cara aí saiu, aprontou, gastou tudo que podia, e agora o cara volta e tu recebe ele de braços abertos? E o que ele responde? Meu filho, tu tem tudo aqui. Agora, este meu filho que estava perdido está voltando. Fica alegre. Vamos fazer uma festança, porque ele caiu em si e quer voltar. Deus age assim conosco. Quando nós caímos em nós mesmos, das faltas, dos erros que cometemos, Deus se alegra. Não importa o tamanho do erro que a gente tenha cometido. Deus está disposto a receber todos nós, como filhos pródigos que somos ainda. Porque nós somos feitos para navegar. Nós fomos feitos para viver. E para viver no mundo. O bom espírita, o bom cristão, não age como um avestruz botando a cabeça no buraco e ficando: vou cuidar do meu mundo. Ele vai para o mundo. Ele vai conversar com quem tem dificuldade. E ele vai ter certeza que ele não é diferente do outro que está sofrendo. Se agora eu não passo por aquela situação,
quem me garante que outrora eu não fiz a mesma coisa ou coisa pior? Se existisse pena de morte para Deus, eu estaria frito. Não sei quantas chances, mas foram algumas milhares, que Deus está me dando todo dia. Vai, Márcio. Vai, cara. Te torna um cara melhor. E a gente faz um corpo mole, se arrasta um pouco ali, mas ele não desiste da gente. Ele não desiste. Ele vai dizer, não está perdido ainda. Não está perdido. Há 5.000 anos atrás ele fez isso, passou 2.000 anos ele fez isso, mas não interessa. Agora, está no ano de 2020, ele está lá em Cachoeirinha e já está caindo em si um pouquinho. Ele vai na Cefo, estuda um pouquinho, já está um pouquinho melhor. E está junto comigo, me dando novamente uma chance. Deus age com todos nós assim. A gente é feito para o mundo. O pai cria o filho para o mundo. A mãe cria o filho para o mundo. A gente sofre. Deu problema, deu um divórcio, deu não sei o que mais, está passando necessidade. A gente está ali, mas eu não vou me retirar. Eu vou continuar ali, dando o apoio necessário. Quando quiser voltar, a gente põe mais água no feijão. Tem rango, tem comida para todo mundo nesse banquete divino. Mas tem que ter coragem. E sabe para que a gente tem que ter coragem? Para navegar. Na música Mar da Vida, Alan Filho mostra de forma magistral essa passagem. Ele compara a nós como se fôssemos barcos. E ele diz que muitas vezes nós, como barcos, ficamos atracados ali no porto, a gente não quer navegar, porque a gente tem medo do que vai acontecer no meio do oceano, do que vai acontecer lá no mar. Então a gente fica atracado ali, não quer navegar. Mas ele fala, vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem para lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai dar problema na navegação? Vai. Não garanto que a navegação vai ser tranquila. Vai ter dia de calmaria? Vai. Mas chegará o dia das tempestades. Não conheço ninguém nesta existência que já chegou à idade madura que não tenha passado por grandes dores, por grandes dificuldades, por grandes tempestades na vida. Afinal, vivemos num planeta de provas e expiações. E a expiação é dor. A dor nos ensina. Não seria necessário ter a dor, mas a dor é algo que se faz presente e nos reorienta, nos corrige a rota. Eu vi o Vinícius Lousada fazendo uma palestra e ele fala que é mais ou menos o seguinte: nós temos um caminho para seguir e temos ali ao lado um arame farpado. Toda vez que a gente desvia do caminho, a gente encosta no arame e o que a dor faz? Volta. Corrige. Entra. Não é moleza. Todo mundo sente dor. Mas todos nós, igualmente, vamos evoluir. Porque existe uma lei. E essa lei divina, que está lá no Livro dos Espíritos, se chama a lei do progresso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei meu destino. Podem demorar mais 12 trilhões de anos, mas um dia eu vou me tornar um anjo lá do céu. Não sei quanto tempo. E um dia todos vocês se tornarão espíritos evoluídos. Um dia todos vocês se tornarão espíritos da esfera crística,
nessa transformação moral. Esse é o destino que nos aguarda. Só que para isso é necessário navegar. Para isso é necessário trabalhar. E nós? Como a gente pode contribuir? É uma pergunta. Eu me faço pergunta todo dia. De que forma eu posso contribuir para a instalação desse reino divino? É uma pergunta que fica a todos nós.